Fala, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha, nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês 3 evidências da volta de Jesus. E você sabia que a homossexualidade é uma delas? Que está no terceiro ponto sobre a volta de Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante. Peguem sua Bíblia e acompanhem comigo. No versículo 26 diz assim: E assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando de casamento, até que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. E a mesma coisa como nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia do Filho do Homem, quando for revelado. E naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa, semelhantemente quem estiver no campo. E não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Então, esse texto nos traz 3 evidências da volta de Jesus e uma mensagem muito forte que a gente não deve olhar para trás sobre o nosso passado e sobre as coisas que almejamos sobre as nossas vidas, mas sim ter como único foco Jesus e a sua palavra como caminho de verdade. Mas quando no texto, versículo 27, nos fala sobre comer e beber, está atrelado a um estilo de vida hedonista, vida centralizada no próprio prazer. Seriam pessoas mais voltadas a elas mesmas, vivendo a sua própria filosofia de vida, esquecendo totalmente dos princípios, né, e da obediência ao próprio Senhor, mas vivendo como os princípios deste mundo, né? Romanos 12:2 nos fala que não devemos não nos conformar com as coisas deste mundo, mas buscar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então, voltando ao texto, quando fala casar-se e dar-se em casamento, seriam pessoas que iriam se casar, divorciar e casar novamente. Ou seja, o divórcio seria algo muito constante nos dias da volta de Cristo. E a gente vê nos dias de hoje que o princípio do casamento tem sido muito banalizado, né? E as pessoas de hoje, muito pouco, acabam se separando e casando de novo. E essa seria a segunda evidência da volta de Jesus. Agora, a terceira evidência seria como nos dias de Ló. E os dias de Ló, Sodoma foi uma cidade que viveu muita iniquidade, né? Não era uma cidade hospedeira, era uma cidade que vivia muita imoralidade sexual, tanto em seu contexto hetero-homo, ou na verdade as pessoas lá não tinham esse princípio, né? As pessoas se pegavam, se relacionavam tanto com homem como com mulher, e era uma vida sexual muito aberta, né, nesse sentido. E a homossexualidade não foi só o princípio da destruição de Sodoma, mas fez parte, porque a palavra deixa muito claro que a homossexualidade não é algo da vontade de Deus, ou seja, colocado como pecado, porque pecado é tudo aquilo que foge dos desígnios de Deus, ou seja, de tudo aquilo que Deus criou e determinou como segmento ao ser humano, é a vontade dele. Então, fora da vontade dele é pecado. E quando a Bíblia fala sobre pecado, não é a pessoa se entender gay que ela vai ser condenada, mas é a prática sexual, né, que leva a pessoa a cometer o pecado de fornicação, como está em 1 Coríntios 6, 18, 20, que fala que a fornicação transgride o nosso próprio corpo, né, porque não podemos fazer mais tudo aquilo que queremos, porque Cristo na cruz pagou o alto preço. E quando a gente comete o ato sexual fora de uma aliança, de um casamento entre um homem e uma mulher, isso gera uma morte espiritual, ou seja, até do nosso próprio relacionamento com Deus, né, nos distanciando da sua presença. E isso é muito forte porque se a gente lembrar que Jesus veio, né, em morte de cruz para pagar o nosso preço, é para nos livrar da condenação vindoura, que isso inclui a todos, né? Porque como fala em João 3, que no versículo 36, que aqueles que têm a Cristo, neles terão a vida eterna, mas que aqueles que não têm a Cristo, neles permanecerão a ira de Deus. Ou seja, existe uma ira de Deus, como fala em Apocalipse, que tudo, né, terminará com fogo, como fala o texto ali também, e que precisamos buscar a nossa salvação. Então entenda, a homossexualidade não é você se entender homossexual que você vai ser condenado, mas a prática sexual fora de compromisso e fora da união entre um homem e uma mulher, como condiz a palavra, é pecado.
né? E o pecado sexual, ele está na mesma posição que o adultério, né? Na mesma proporção. Então, Jesus nos chama a viver uma vida de santidade, né? Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e suave para mim, que sou humilde de coração. Jesus chama a todos à salvação, só que não é da nossa forma. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, há um princípio de uma vida, de um estilo de vida diferente, como condiz o mundo. Jesus não veio para simplesmente morrer em morte de cruz para que você vivesse do jeito que você está vivendo hoje. Provavelmente vivendo mundão, saindo para balada, bebendo todas, usando drogas, se relacionando com pessoas diferentes. Quantas mulheres hoje em dia aí tá tendo gravidez indesejada, doenças sexuais, isso inclui na héteros como também homossexuais. Então Jesus não veio compactuar com nada do que a gente vive hoje. Não. Ser cristão e ser seguidor de Jesus é ter um estilo de vida diferente. Nada como condiz aqui, que quando Jesus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, é que sem mudança de comportamento, que esse é o significado, ninguém verá a Deus, porque Deus é santo, né? E sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando o texto ali fala que quando tais coisas acontecerem sobre a volta de Jesus, que não devemos olhar para trás como a esposa de Ló, né? Que quando Sodoma foi destruída, uma evidência do anjo foi que ninguém olhasse para trás. E quando ele olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E isso condiz o quê? A reflexão sobre que não devemos olhar para o nosso passado, sobre os pecados que vivemos, né? E da onde Jesus nos tirou. Então sempre temos que ter o foco do reino, da palavra e do próprio Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje é essa compreensão. Estamos vivendo esses 3 sinais da volta de Jesus: o hedonismo, a vida centralizada no próprio prazer, divórcio, que está acontecendo constantemente, está se perdendo o objetivo e o princípio do casamento, e como nos dias de Ló, a homossexualidade seria muito constante. E a gente vê isso nos dias de hoje, a gente vê essa pluralização, esse confronto, essa desconstrução, né, do princípio original de Deus ao homem, né? E em Lucas, capítulo 18, versículo 8 diz: será que porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nesta terra? Ali era uma reflexão. Será que quando Jesus voltar, haverá pessoas vivendo a fé, ou seja, o evangelho, a sua vontade? Que amar a Jesus não é da boca para fora, é com atitudes. Jesus diz que aquele que diz que me ama segue a minha lei, a minha vontade. Mas ao que diz que me ama e não segue a minha vontade, este é mentiroso. Jesus chama de mentiroso todo aquele que diz que ama ele, mas não vive a vontade e a lei e o evangelho dele. Então, a pergunta que eu quero fazer talvez para você hoje: você está vivendo a vontade de Jesus ou vivendo a sua própria centralidade? É um evangelho muitas vezes hoje muito antropocêntrico. Desculpa, não sou tão bom ainda, as palavras um pouco difíceis, mas é um evangelho voltado ao homem como centro, não como Jesus. E o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, uma das evidências do trabalho dele lá era confrontar a falta da centralidade de Cristo nas pregações. E a gente vê um evangelho muito autoajuda, mas desfocando do princípio da lei e da vontade de Cristo. A geração, sim, é pela graça, mas não significa que ela seja barata. Não significa que você vai viver de qualquer jeito. E que, sim, precisa ter uma mudança de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo é novidade de vida, mas é um princípio de estilo de vida diferente. Porque ser cristão não é viver como condiz o mundo, mas sim como a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo hoje: busque a palavra. Seja você homossexual, seja você heterossexual, seja quem for. Porque quem convence o ser humano de tais coisas é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, não perca tempo. Jesus está voltando.
É tempo de se arrepender. Todos somos pecadores e carecemos de salvação. E só quem pode nos salvar é Jesus Cristo. E quando falamos de pecado da homossexualidade, não é se entender homossexual, entendam. Mas é o cometer o ato sexual fora de compromisso e fora do contexto de casamento entre uma mulher, o que diz a palavra de Deus. Tudo que contraria a palavra de Deus, Gálatas 1,8 diz que até eu ou você, o anjo do céu que vos desça e prega um evangelho diferente do que vos prego, que esse seja anátema. Ou seja, tudo que é contrário à palavra de Deus é amaldiçoado, porque leva a outro caminho que não é de Deus. Então, quando falamos de pecado, é de pecado e não de pessoas especificamente. E alerto mais. Quando eu falo de pecado sexual, eu vejo mais heterossexuais sendo condenados ao inferno por falta de arrependimento do que propriamente homossexuais. Porque todos nós estamos debaixo da lei. E pela lei somos condenados. Mas Cristo Jesus na cruz pagou o nosso preço e todo aquele que nele crê, se arrepender, buscar uma vida de santidade, será salvo. Então busca Jesus hoje, vai para a igreja, busca a palavra, ore, busque a sua presença, clame pela presença dele e que tu vai ver que ele vai falar com você. Que você pode viver uma novidade de vida, você pode viver o quê? Um chamado, você pode estar vivendo algo totalmente diferente na sua vida do que você está vivendo hoje. Maior são as coisas que Deus tem a respeito da tua vida. Então não importa quem você seja ou que condições que você viva, mas busca o Senhor, busca a sua presença, porque maior é os planos que Ele tem a respeito da tua vida e principalmente de vida eterna. E presta atenção, porque a palavra em Mateus 24 também nos diz que nos últimos dias haveriam sinais, nação contra nação, fomes e pestes. E quando se falar de paz, aí virá o grande mal. E o que estamos vivendo hoje? Essas doenças que estão acontecendo nesses últimos anos, nação se levantando contra a nação recentemente, né? E o evangelho precisa ser propagado e as pessoas precisam ser alcançadas, porque Jesus Cristo está voltando. Então não perca tempo, busca Ele, dobre o seu joelho, clame pelo nome do Senhor, porque maior é o que Ele tem a respeito da tua vida e principalmente de vida eterna, que somente é através de Cristo. Então, o que eu só posso dizer é que Deus abençoe a vida de vocês, busque a presença do Senhor e tamo junto, porque a palavra diz que não é bom que um esteja só. Então, se você precisar de algum tipo de ajuda, entre em contato comigo. Eu estou aqui para isso, para ajudar, pregar o evangelho e querer ver perseverar todas as pessoas em relação com o único foco, que é o reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe.